Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar de um tema que causa muitas dúvidas nos pais, que é a agressividade infantil, principalmente na escola. Então, quando nossos pequenos iniciam na escola, que é algo que eles não estão acostumados, então é natural que tenham conflito, reações, então a criança vai aprender a lidar com outras crianças e muitas das vezes acontece a agressividade, que é morder, arranhar, bater em outras crianças. E muitas vezes os pais ficam muito chateados e porque vem a reclamação da escola e principalmente nas crianças pequenininhas, né, de 1 aninho, 2 aninhos. Então os pais acabam ficando chateados sem saber o que está acontecendo. Eu costumo dizer que quando a criança ela tem um comportamento agressivo, como esses de bater, unhar, beliscar, morder principalmente outra criança, tem algo que não está bem, tem algo errado acontecendo. E isso vale a pena os pais ficarem atentos e procurar primeiramente observar da onde está vindo esse tipo de comportamento da criança. Porque a criança, ela tem um repertório curto. Ela, por ser uma criança, ela não tem um repertório grande. Então, na realidade, os pais têm que observar aonde isso está vindo. Então, primeira coisa, quando a criança, muitas vezes em casa, belisca vocês, ou puxam, né, barba do papai, ou batem no rosto. Então, assim, isso deve ser corrigido imediatamente. Muitas vezes acabam dando risada, levando na brincadeira, porque é tão pequenininha, né? Às vezes tem meses, né? Digamos 8 meses, 10 meses, mas isso é algo que é um comportamento que ele tem que ser corrigido. Não pode na hora assim que acontecer. Por quê? Porque quando ela começar a estar em contato com outras crianças, isso é uma forma dela dizer algo, principalmente aquelas que não falam, que ainda não têm a linguagem. Então, uma das coisas importantes de ficarem atento é para o comportamento que na realidade começa lá na escola, né? Quando começa na escola, é importante pensar, está sendo utilizado em casa algo desse tipo, algo que ela presta atenção, alguém fez isso, ou de bater, ou de beliscar, ou de morder, né? Então, a primeira questão é isso, começar a prestar atenção em casa. Já na escola, os professores, uma dica para os professores, assim que perceberem esse tipo de comportamento na criança, de bater, de agressividade, é importante não deixar que isso aconteça, intervir e também levar em seguida ao conhecimento dos pais. Muitas vezes os pais traz a criança até o consultório porque foi da escola que ficou sabendo que estava tendo esse tipo de comportamento lá. Então, os professores têm, primeiro momento, não deixar que isso aconteça mais, né? E em segundo, já comunicar aos pais desse tipo de comportamento. Agora, por que as crianças têm esse comportamento, essa reação agressiva? Uma das coisas isso é uma forma dela estar chamando a atenção de algo que ela deseja falar, muitas vezes é que nem eu disse. Normalmente esse comportamento agressivo, ele parte da criança em torno de 1 ano até os 4 anos de idade. Nessa faixa de 1 ano, 2 anos, às vezes a criança não fala brilhantemente, né? Obviamente. Então ela utiliza do comportamento agressivo como uma forma de expressão, algo que ela gostaria de fazer, né, de chamar atenção ou de dizer. A segunda questão é que muitas vezes a criança, quando ela quer, né, deseja não ser contrariada, o que ela é contrariada, ela tem esse tipo de comportamento agressivo. E a outra é quando ela se sente rejeitada. Então, são 3 pontos principais, o que leva a criança a ter um comportamento de agressividade. Primeiro, para chamar atenção como uma forma de expressão, de se expressar. Segundo, quando ela não quer ser contrariada, quando ela for contrariada. E terceiro, quando ela se sente rejeitada. Então, esses são os pontos principais que os pais devem estar atentos. Assim como a escola também, já que muitas vezes acontece na escola. Assim que os pais ficam sabendo desse comportamento agressivo, que muitas vezes vem como uma queixa do colégio, os pais não sabem o que fazer. Então vamos lá, primeira coisa.
Ter paciência, né, com essa criança, oferecer um ambiente tranquilo, né, calmo, né, e acolhedor para ela, estabelecer com elas regras e limites. Então, se por um acaso eles vier, né, a criança ter esse comportamento em casa agressivo, corrigir, pôr a regra, pôr o limite, estabelecer não, isso não pode ser feito. Então, são as coisas principais que os pais devem estar atentos e é a forma de procurar entender. Toda parte de agressividade da criança, né, ela vem, lembramos que isso reflete muitas vezes algum problema também familiar que a criança esteja passando. Então é importante, se por um acaso a família está passando por algum problema familiar, né, teve perda de alguém querido, ou tem algum problema de doença, desemprego, qualquer problema, avisar a escola que essa criança está passando por alguns problemas em casa, familiar, e que muitas vezes reflete na criança sem que a família perceba. E o segundo é que, na realidade, dependendo do grau dessa agressividade, é importante um tratamento psicológico para ver de fato o que está acontecendo com essa criança. Então, nós vamos lembrar que, na realidade, o atendimento com a criança ele é sempre lúdico, é a forma da psicologia infantil trabalhar e estar atenta a esses comportamentos da criança e principalmente de entender por que isso vem acontecendo com ela. Porque lembramos que a criança é como uma esponja que ela absorve tudo que vem de casa, dos pais. Para a agressividade infantil, é importante que vocês corrijam, colocam regras, limites e tenham paciência, assim como a escola também entenda o porquê que aquela criança está tendo aquela determinada reação, aquele comportamento agressivo. Dúvidas, sugestões, mande aqui para o nosso canal, que eu estarei respondendo a todos com muito carinho. Nos vemos na semana que vem. Um beijo e até mais. Tchau! Ir para a escola. Ai, muito bonito. Ai,